Olá, eu me chamo Sara Freire Oliveira, vou estar falando sobre a influência dos determinantes sociais da saúde na aderência ao tratamento fisioterapêutico em pacientes oncológicos. Esse é um trabalho que foi construído em conjunto com Maria Beatriz Magalhães Damasceno, Ana Carmen Pereira e André Mota Pereira. Bom, primeiramente a gente tem então que a adesão aos pacientes oncológicos ela vai ser influenciada por vários fatores. E entre eles a gente destaca então os determinantes sociais da saúde, que eles vão se configurar tanto como facilitadores, mas também como barreiras para seja dar o acesso inicial a esse tratamento e até mesmo a permanência desse paciente e a sua adesão ao tratamento. Então, é justamente a partir disso que o objetivo desse trabalho ele foi identificar e analisar esses determinantes sociais da saúde e como eles vão impactar no tratamento, né, na adesão ao tratamento fisioterapêutico desses pacientes oncológicos. Para a gente alcançar esse objetivo, então, esse é um trabalho que vai se ater de uma revisão de literatura integrativa, em que vão se utilizar bases de dados, dentre elas citam-se a PubMed, a CIEL e a BVS, e que foram por meio de uma busca avançada, utilizando descritores, utilizando os operadores booleanos, os principais que foram END, mas que utilizaram-se os descritores como câncer, fisioterapia e os determinantes sociais de saúde, tanto eles em português, mas também eles em inglês, justamente para buscar incluir artigos que fossem dessas duas línguas, língua portuguesa e língua inglesa, mas também, dentre os outros critérios de inclusão, artigos que fossem publicados mais recentemente, dentro de uma janela de tempo de 2020 a 2025, ou seja, os últimos 5 anos, mas também artigos que abordavam sobre os determinantes de saúde e como eles impactariam, então, nessa adesão. Já para tentar excluir os artigos, foram então utilizados como critérios artigos de literatura, artigos que fossem incompletos ou artigos que fossem duplicados nas bases de dados. Além disso, também foi utilizado como critérios de exclusão artigos que não abordavam sobre os determinantes sociais e os seus impactos, artigos que abordavam sobre o impacto desses determinantes em outros tipos de tratamento que não envolvessem a fisioterapia, e artigos que não abordavam sobre pacientes oncológicos, não tinham esse público como amostra. Quando se iniciou com pesquisas nas bases de dados utilizando os descritores, foram encontrados então 51 artigos. Quando foi aplicado os critérios de exclusão, fazendo assim essa peneira na busca desses trabalhos que seriam selecionados, foram encontrados somente 5 artigos. O que a gente encontrou dentro dessa pesquisa, lendo então de forma mais detalhada desses artigos, é que a literatura ela aponta alguns fatores, alguns determinantes, e que eles poderiam ser, então, como barreiras. Então, a gente tem que o isolamento social, a falta de comunicação, a informação insuficiente, seja elas fornecidas pelos próprios fisioterapeutas ou por outros profissionais. Então, alguns autores citaram a própria população médica como não referência, né, ao tratamento, não referenciando esses pacientes para a fisioterapia. E aí, isso acaba influenciando, né, e dificultando a reabilitação e o próprio acesso desses pacientes à fisioterapia. Alguns artigos eles também vêm, então, abordando que existe uma ligação entre o nível educacional desses pacientes e o nível com que eles vão acabar acessando, o nível de acesso a essas informações, da importância e dos benefícios, né, da fisioterapia para o tratamento e recuperação funcional desses pacientes, que seria, então, um dos pilares, né, da fisioterapia, recuperação funcional, e que esses dois fatores que seriam, né, no caso, o nível educacional e a baixo acesso a essa informação, eles estariam, então, relacionados como uma barreira para adesão ao tratamento fisioterapêutico. E, por fim, tem alguns autores também que trazem e corroboram com esses achados, mas que acabam acrescentando, além disso, o desemprego, dificuldade ao acesso, né, ao transporte. Então, aí citam-se as populações ribeirinhas, populações rurais, e também o acesso público à saúde, já que o ambiente público, né, a saúde pública, ela tem um tempo de espera muito maior, então tem o pilar, né, de que existiriam as desistências, e isso facilitaria, então, com que esse paciente ele acabasse desistindo ou então interrompendo ou até mesmo não acessando o tratamento fisioterapêutico.
Então, a gente traz, então, como conclusão, fechando esse trabalho, que é importante compreender esses determinantes de saúde, justamente para que o próprio fisioterapeuta ele possa adaptar as suas condutas, facilitando e transformando esses determinantes em saúde não em barreiras, mas em facilitadores ao acesso. Então, é importante considerar esse determinante justamente não só para adesão, mas para melhorar os resultados em saúde e dessa população que são os pacientes oncológicos.